Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino e espero que vocês estejam bem para podermos assim dar continuidade a mais um conteúdo aqui, um conteúdo relevante para vocês poderem aí aumentar, né, descobrir e aprimorar cada vez mais o conhecimento filosófico, o conhecimento histórico e principalmente o conhecimento teológico. Hoje eu trago para vocês aqui um livro muito interessante, tá? Dica de passagem, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse livro de Cornelius Van Til não é um livro totalmente técnico, muito vasto, né? Ele tem uma linguagem simples, bem objetiva, um livro curto. Podemos dizer também que é um livro para iniciantes da área da apologética, então é um bom começo, um começo interessante, aos que não gostam muito desse autor, mas ele tem ele nos apresenta alguns argumentos interessantes que dá para a gente poder assim usar no dia a dia, na evangelização, na escola dominical, enfim, na vida diária, podemos encontrar algumas informações relevantes que o autor aqui traz nessa obra interessante. Então, outra coisa interessante a se dita é que esse livro, ele é antigo, a capa antiga, existe agora uma capa nova, tá? Mas esse aqui eu vi em PDF. Então, aqui é a leitura da capa antiga, desse PDF antigo, porém, se o novo exemplar tiver alguma atualização, não conheço no exato momento, porém, irei tentar adquirir, mas o comentário, a explanação, a explicação desse livro parte do pressuposto que é desse livro aqui antigo, como vocês veem nessa capa. Então, o autor, ele começa dizendo o seguinte, ele traz uma problemática importantíssima para o cristianismo, né? O cristianismo, ele trabalha com profecias, ele trabalha com história, ele trabalha com cumprimento da profecia, né, na história. O cristianismo trabalha com milagres, com sinais, com prodígios, né, com fé e com razão, tá certo? Então, esses elementos importantíssimos no cristianismo é necessário para uma vida cristã saudável. E, querendo ou não, a gente se depara com algumas situações, né, problemáticas relacionadas especificamente à existência de Deus. Ele diz assim na sua capa, assim, na capa do livro, né? Poderá um homem, observando da terra, achar Deus no universo? É uma pergunta que tem várias respostas, algumas positivas, outras negativas, tá? Basicamente, cada pessoa na Terra irá trabalhar uma resposta que tenta satisfazer essa pergunta, tá? A maioria das pessoas acredita em Deus, porém, esse conceito de acreditar, tá? E o conceito de Deus pode ser que haja uma distorção, né? Por que eu digo isso? Porque recentemente eu estava conversando com uma pessoa que dizia acreditar em Deus, porém ele não conseguia trazer argumentos a favor da existência de Deus. Então, quando alguém traz argumentos a favor da existência de Deus, automaticamente esses argumentos eles permitem a gente refletir e conhecer por meio desses argumentos, sejam eles filosóficos, bíblicos, enfim, a natureza e a pessoa de Deus. Então, uma vez que uma pessoa que diz que acredita em Deus não consegue comprovar ou oferecer argumentos para a existência de Deus, a consequência é que essa pessoa não pode conhecer Deus e muito menos a sua natureza, né? Sabemos que por meio da teologia é necessário nascer de novo para conhecer Deus. Então, não é só suficiente abrir a boca e dizer, eu acredito em Deus, porém é necessário trazer argumentos e assim perceber que tipo de Deus ou quem é esse Deus sendo aí proferido por essas pessoas, tá? Então,
será que nós, se pegássemos um avião, um foguete, ou saíssemos da Terra, ou se ficássemos na Terra, poderíamos, observando a natureza, observando os fenômenos físicos que, infelizmente, muitos hoje estão já ignorando, os próprios fenômenos físicos, né? Poderíamos, analisando essas situações, encontrar, achar Deus? Existe, obviamente, a primeira resposta que é sim, tá? Mas é insuficiente. Olhar para o cosmos, olhar para o sol, olhar para uma flor, para a natureza ou para o próprio ser humano. Olhando para tudo isso, não podemos descobrir quem é Deus. Apenas ter evidências seguras, sólidas, reais de que Deus, de fato, é eterno. Não simplesmente existe. Deus é eterno. Independentemente da criação, independentemente da existência do cosmos, Deus é eterno. Independentemente da minha pessoa, da sua pessoa, Deus é eterno. Tá? Então, olhando para o mundo, olhando para nós, isso é, de certa forma, insuficiente para enxergarmos ou encontrarmos Deus. É tanto que, quando observamos o Novo Testamento, foi necessário a manifestação plena, perfeita, real, física, da segunda pessoa da Santíssima Trindade aqui na Terra, para, de fato, propagar a verdade absoluta e desfazer toda a obra do diabo, que é o poder do engano. Então, Cristo, de fato, é aquilo que realmente necessitamos do começo ao fim da nossa existência, tá? Então, podemos entender que a natureza, né, as plantas, os animais, os insetos, o cosmos, o sol, enfim, tudo isso é um caminho, tá? Uma seta, é uma seta, mas que carece, necessita, depende exclusivamente do Messias, tá? Então, muitos, ao usarem a ciência, né, a física, a química, pode-se entender, tá, desse caminho, encontrar Deus. Porém, não é suficiente. A ciência é insuficiente. O que é suficiente, o que é de fato garantido, é a pessoa de Cristo, né, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Isso é o suficiente. Fora disso, não há como, de fato, as pessoas permanecerem ou acreditar em Deus. Então, muitas pessoas dão sentidos diferentes à palavra acreditar e à palavra Deus, né? Então, ao verbo, né, ao sujeito. E assim, é necessário ter cuidado, ter um amadurecimento. Esse livro, ele faz a gente refletir, né, para podermos ter bons argumentos. No livro, traz, além dessa pergunta inicial, alguns capítulos, ou simplesmente títulos, como por exemplo, Deus existe? Como são vocês? Esse livro não é um livro abrangente, né? É um livro muito simples, porém que tem uma coisa importante para aprender. Então, assim, aí não vai gastar páginas e páginas e páginas respondendo a perguntas muito complexas, mas ele vai te mostrar de uma forma assim, bem sutil, bem rápida, uma possível resposta para uma possível situação em que você seja confrontado com essa pergunta. E temos outras questões, como por exemplo, será que fui condicionado a crer em Deus? Então, muitas pessoas hoje, principalmente da esquerda, ou os ateus, ou os agnósticos, e também os céticos, dizem que acreditamos em Deus não por causa da ciência e nem por causa da Bíblia em si, mas por causa da convivência familiar. Então, simplesmente por causa dessa estrutura familiar, você acredita em Deus.
Então, para esse grupo de pessoas que fazem esse questionamento, a causa de você acreditar em Deus não é a realidade, não é o novo nascimento, não é o Espírito de Deus, enfim, são outras pessoas que inventaram Deus na mente dessas pessoas. Porém, o autor vai explicando isso aí ao decorrer do livro, você vai pegando a ideia. Acidente do nascimento, o condicionamento ambiental, os primeiros estudos, mais estudos, objeções são objeções, fatos e razão pura não são puros. Fato e experiência, uma unidade de experiência, sua experiência vital. Então, cada título ou cada capítulo ele vai, obviamente, não sendo muito complexo, mas em alguns momentos ele vai sendo um pouco raso, tá? Mas é uma obra importante para quem está começando no caminho da apologética, tá? Não é que por causa de ser um livro muito simples, ele deve ser editado. Não, ele é importante, dá para aproveitar muita coisa, tanto que eu vou trazer aqui algumas citações para vocês perceberem alguns pontos importantes desse livro interessante. Então, para você, por que crer em Deus? Então, para você, é necessário acreditar em Deus, tá? Sabe que no decorrer do seu dia a dia, você, nas suas conversas, tem feito essas perguntas aos ímpios, às pessoas até mesmo de outras religiões, ou simplesmente tem achado que não é necessário interrogar e fazer essas perguntas com essas pessoas? Bem, aqui eu vou passar agora para uma outra parte de citações do livro. Veja só. Pelo menos temos uma ideia geral sobre o tipo de Deus do qual faremos o objeto de nossa conversa. Se pudermos agora chegar a igual concordância quanto ao padrão ou teste que usaremos para aprovar ou desaprovar sua existência. Então, todo cientista, todo pesquisador, todo apologeta, tá? Todo defensor do cristianismo precisa estabelecer um padrão, né? Precisa estabelecer um vocabulário X específico. O cristiano não pode ser ambíguo, não pode ser relativista. Ele tem que ser realmente bem objetivo, né? E ter um teste que todos possam utilizar e assim chegar à mesma conclusão ou um padrão. Bem, assim, em outro trecho do livro. A Bíblia tornou-se, para mim, a verdade, a palavra de Deus. Aprendi que devo acreditar na história da Escritura e que fé é um dom de Deus. Então, obviamente, a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum outro livro, por mais sério, por mais inspirador que seja, né, não é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. O conjunto de 66 livros. Um outro ponto aqui é que nós precisamos acreditar em toda a revelação que a Escritura tem a nos dizer, desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso indica que nós temos a fé que não provém de nós, mas provém de um ato soberano, específico e exclusivamente de Deus, né? A fé é um dom de Deus. Outro trecho. Se o Deus do cristianismo existe, a evidência de sua existência deve ser tão abundante a ponto de ser pecaminoso e não científico não crer nele. Então, é fato isso, que existem milhares e milhares e milhares de evidências a favor da existência de Deus, tá? Que se um cientista fosse negar essas milhares de evidências, essa pessoa estaria cometendo um pecado e seria anticientífico, tá? Continuando. Você deve ter ouvido a história do Vale dos Cegos. O moço que estava cercando, caçando, caiu no precipício e foi parar no Vale dos Cegos. Não houve como escapar. Os cegos não entenderam quando falou sobre ver o sol, sobre ver as cores do arco-íris.
Uma bonita moça, porém, finalmente entendeu a linguagem do amor. O pai da moça jamais consentiria no casamento da filha com tal lunático, que tão frequentemente falava de coisas que não existiam. Entretanto, um psicólogo da Universidade do Vale dos Cegos ofereceu-se para curar tal loucura, costurando-lhe as pálpebras. Então, essa historinha, essa ilustração, tem várias aplicações, mas eu apenas vou trazer uma aqui. Então, as pessoas que não acreditam em Deus estão em uma caverna, essas pessoas são cegas. Muitas vezes a gente sai para o trabalho, vai para a faculdade, enfim. Então, nós entramos nessa caverna, nós entramos nesse vale dos cegos, tá? E falamos a respeito do sol, a respeito do mundo, a respeito de tudo. Porém, as pessoas, por serem cegas, nunca perceberam ou sentiram essa realidade. A única reação que eles têm é apenas de ocultar as evidências, né? No caso aqui, surge um psicólogo que oferece uma cirurgia para acabar com essa loucura de falar sobre coisas que não se pode ver. Então, essas pessoas que são supostos cientistas e supostos pesquisadores, né, vivem querendo costurar as nossas pálpebras. Então, você como cristão, e com essa doutrina, jamais deve se curvar diante disso. Ao contrário, continue mostrando o evangelho de salvação. O outro trecho diz o seguinte: os filósofos e cientistas modernos manipulam os fatos e doutrina do cristianismo. Isso é fato. Seja na política, ou seja na própria religião e também na ciência, muitas pessoas fazem essa manipulação de fatos para tentar refutar o cristianismo. Mas é algo tendencioso e isto é uma mentira inventada. Outro texto diz assim: Deus foi a causa da existência do mundo. O que queremos dizer com a palavra causa é aquilo que é correlato ao termo efeito. Tá? Então aí, a questão de o que você quer dizer com a palavra causa, com a palavra Deus. Né? Isso é interessante numa situação de apologética. Criação, providência, profecia e milagres juntos representam a totalidade do teísmo cristão. Lembra-se que eu citei a vocês que o cristianismo tem profecia, ele tem história, ele tem evidência, ele tem milagres, ele tem poder, ele tem racionalidade. Tudo isso faz parte da perspectiva do pensamento teísta cristão. Muitas pessoas são postas diante de exposições complexas da existência de Deus. Ainda assim, não creem. Conforme a gente viu a ilustração do Vale dos Ossos Secos, as pessoas ainda continuam não acreditando em Deus. Mas aparecem pessoas mostrando diversas evidências favoráveis, boas e racionais a favor desses desejos. Mas é interessante notar que ainda existem pessoas que se recusam a não acreditar em Deus, se recusam a não acreditar no Evangelho, né? A explicação para isso é que essas pessoas não nasceram de novo, elas estão mortas em delitos e pecados. Já chegando no finalzinho da nossa exposição, temos o seguinte: só a expiação pelo sangue de seu filho na cruz do Calvário e pelo dom do Espírito vê os fatos como eles são, fatos como evidência inerentes, comparativas da existência de Deus. Então, somente quando o Filho de Deus, somente quando o Espírito de Deus, ele restaura, ele dá um novo nascimento à criatura morta, essa pessoa consegue ver de fato não um mundo fictício, mas um verdadeiro mundo real, onde os fatos que comprovam, que mostram e demonstram e apontam para a existência de Deus é vasto. Finalizando, eu quero fazer aqui umas citações de pelo menos 2 textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor essa nossa explanação. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo 11,
e o verso de número 27. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus, é isso mesmo, Mateus 1, 27, tá? Nós precisamos aprender de Cristo, através de Cristo. João 16, 13. Vamos ver aqui, João 16, 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? Ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito guia um homem à verdade, tá? Quando o homem ele é restaurado por Deus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, as Escrituras é o verdadeiro caminho para compreender quem é Deus e a sua existência de uma forma bíblica, teológica, de uma forma saudável. Eu espero que, através dessa pequena, esse review, esse pequeno comentário, esse livro, porque creio em Deus, lhe ajude a responder algumas perguntas que os ímpios fazem, muitas vezes com boas intenções, muitas vezes sendo tendenciosos e negativos ou com um tom de deboche. Então, eu agradeço a vocês que acompanham o canal Refúgio Teológico. Se você quiser nos ajudar, entre em contato conosco pelo telefone que está aí, 819-8870-9867. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Shalom Adonai.